Olá, professores. Sou a professora Jussara, estou como PCNP na Diretoria de Ensino de Adamantina e hoje eu vim contribuir um pouquinho sobre a avaliação por rubrica, né? Eu vou subir a minha tela para a gente iniciar. Então, hoje nós vamos falar sobre a utilização de rubrica na avaliação da aprendizagem em atividades de física, né? Passando aqui. O material utilizado é o caderno do professor e do aluno, da primeira série de ensino médio, no volume 2. Eu utilizei aqui uma atividade do caderno, a atividade 2, que fala sobre energia cinética. Então, nessa atividade 2, nós temos aí 3 exercícios para ser resolvidos. Eu peguei apenas um, né? Aparentemente bem simples para resolver, que é o exercício que pede, olha, qual é a energia cinética de um caminhão com 20 toneladas de massa, com velocidade de 108 km por hora. Aparentemente bem simples, é um exercício bem curtinho, mas que precisa de muita conversão, o aluno precisa ter domínio de algumas coisas. Então, olha, o que é que nós vamos avaliar nesse exercício? Então, o que será avaliado? Deixa eu subir aqui. Olha, o que será avaliado? O reconhecimento das grandezas, a compreensão das conversões das unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades e efetuação da propriedade de potenciação e a aplicação da fórmula matemática no desenvolvimento da situação problema. Então, muitas vezes a gente pega o exercício e vê que ele é bem simples para resolver, desde que a gente conheça a fórmula matemática. Mas o aluno tem que lembrar que o que está pedindo são as conversões no Sistema Internacional de Unidades. Então, muitas vezes ele erra o exercício, lá o resultado final não dá certo, porque ele não fez as conversões adequadamente, né? Ou não fez nem as conversões. Então, aqui nós temos alguns indicadores, né? Então, eu tenho aqui, o aluno precisa saber como ele está sendo avaliado no exercício. Por exemplo, nessa atividade, nesse exercício, nessa situação, problema, né? Então, ele vai ser avaliado de acordo com os indicadores. Olha, por exemplo, ele precisa ter domínio das unidades de medida e respectivos valores dados no problema. Precisa saber sobre conversão de unidades de medidas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e propriedades da potenciação. E, por fim, fazer a resolução da situação problema, né? Então, para o aluno tirar uma nota 4, que no caso é excelente, que é a nota máxima, ele precisa começar da seguinte maneira. Olha, relacionou a grandeza com as unidades de símbolos, energia cinética, massa e velocidade, indicando seus respectivos valores, deixando a energia cinética como incógnita. Então, ele já realizou uma boa parte, né? Depois, utilizou adequadamente a conversão de unidades de medida e as propriedades de potenciação para facilitar os cálculos do problema. Então, aluno, então, excelente, ele tem que resolver todas essas partes aí. Outro, na resolução da situação, problema, no resultado final, vamos dizer assim. O que ele deveria fazer para tirar uma nota 4, nesse caso, avaliando de 4 até 1? Utilizou adequadamente a fórmula matemática, relacionando as grandezas, utilizando os dados do problema, faz as conversões de unidade e resolve as propriedades de potenciação e finaliza usando a unidade de medida correta para a energia cinética. Então, até nesse ponto, o aluno precisa ter noção. Por exemplo, ele vai terminar o exercício colocando um valor, 90.000, por exemplo, mas 90.000 é a energia cinética. Ele vai usar corretamente a unidade de medida? Ele vai colocar que é em joules, que é em metros? Como que vai ser essa unidade de medida? Isso também tem que ser avaliado. E ele precisa saber que está sendo avaliado nesses quesitos aqui, tá? Então, aí vai diminuindo o aluno bom, o que o aluno bom vai fazer, o regular e aquele insuficiente, né? O insuficiente é aquele que não conseguiu, que não houve a compreensão suficiente para resolver o problema,
não foi capaz de fazer o reconhecimento das grandezas, fazer a conversão e realizar a potenciação. Dessa forma, não conseguiu chegar em nenhum resultado. Então, muitas vezes, um aluno 3, por exemplo, né? Aqui, olha, utilizou adequadamente a fórmula, relacionando as grandezas, utilizando os dados do problema, faz as conversões de unidade, finaliza usando a unidade de medida correta para energia cinética, porém não resolveu as propriedades de potenciação, ficando incorreto o resultado. Então, ele resolveu boa parte do problema, ele só não conseguiu chegar no resultado final porque ele não conseguiu resolver a propriedade da potenciação, tá? Então, olha, seguindo aqui, o problema, a resolução da situação problema. Aqui né, foi um recorte do caderno do professor, que o exercício está resolvido lá, né? Inclusive participei da elaboração desse exercício, né? E dos resultados aí. E então, quando a gente coloca ele como um exercício para o aluno ou mesmo para o professor, então às vezes a gente acha que é um exercício bem simples para ser resolvido, mas que requer muitos detalhes. Então, por exemplo, a fórmula matemática, ele tem que ter o domínio da fórmula matemática. Domínio de que maneira? Ele tem que saber que essa letra EC é energia cinética, que o resultado é em joule, que a unidade, o símbolo é joule, que o m é a massa do corpo, que é dada em quilogramas, que a velocidade do corpo, né, é a letra V, dada em metros por segundo. Só que no nosso exercício, olha, aqui, qual é a energia cinética de um caminhão com 20 toneladas? 20 toneladas tem que ser transformado em, aqui no caso, olha, tem que ser transformado em quilogramas, porque na unidade internacional pede em quilogramas. A velocidade está em quilômetros por hora, mas no sistema internacional pede em metros por segundo. E depois nós temos, então, também aqui a resolução da potenciação. Então, vamos ver aí os critérios que nós vamos usar, né, para essa atividade em específico, mas vocês podem estar criando uns outros critérios, uns outros indicadores. Então, depende de cada exercício, né, daquilo que o professor vai colocar para o aluno, para na hora da correção, ele dizer, olha, você não tirou 4 por conta disso, disso e disso, você tirou 3 porque você chegou só até aqui, né, e assim por diante, né. Então, queridos professores, espero que tenham contribuído um pouquinho, né, com essa avaliação por rubrica, né? Fiquem com Deus e pode contar comigo naquilo que eu puder estar ajudando aí, pode contar comigo. Tchau para vocês. Meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.